Na aula de hoje, nós vamos estudar o plano inclinado, que nada mais é do que uma superfície inclinada, no qual um objeto está em repouso, subindo ou descendo, como por exemplo um automóvel subindo uma rampa. Vamos considerar então um pequeno bloco sobre o plano inclinado, para facilitar a nossa análise. É muito importante conhecermos as forças que atuam sobre o corpo. Uma delas, logicamente, e a gente sabe que sempre existe, é a força-peso. Notem que a força-peso possui a propriedade de ser vertical para baixo, ou seja, perpendicular à horizontal. Porém, o bloco vai movimentar-se na direção paralela ao plano. Então, nós vamos decompor essa força-peso para poder fazer uma análise melhor em eixos x e y. Porém, esses eixos x e y, ao invés de serem horizontal e vertical, como normalmente a gente faz, nós vamos dar uma leve inclinação, de tal modo que o eixo y vai ser um eixo perpendicular ao plano inclinado, perpendicular a esse plano, e o eixo x será paralelo ao plano. Dessa forma, a gente nota nitidamente que existe uma componente do peso que atua no sentido paralelo ao plano e uma componente que atua no sentido perpendicular ao plano. Como representar essas componentes? Então, da ponta do peso, a gente traça uma paralela ao eixo y. E do centro até o encontro dessa paralela com o eixo y, nós teremos então o px. O que é o px? É a componente do peso, é a parte do peso que atua na direção do plano, né? É que vai tender, vamos dizer assim, se o bloco estiver, por exemplo, em repouso, a fazer o bloco descer a rampa. E o que é o PY? Veja como que a gente representa o PY. É a componente do peso que é perpendicular ao plano. É a componente do peso que comprime o bloco contra o plano, contra a própria superfície. É muito importante sabermos calcular essas componentes. Para isso, nós precisaremos conhecer ângulos. Notem que uma dedução bem simples que eu vou fazer aqui da localização desse ângulo θ em relação à horizontal aqui dentro do nosso sistema. Então veja, se eu pegar esse ângulo que está na base, na parte superior do plano, eu vou observar que ele é formado por essa reta vertical e por essa reta que é paralela, que é o próprio plano. Note que esse ângulo nitidamente é igual a este. Por quê? Porque as duas retas que formam o segundo ângulo que está dentro do desenho é o peso, que é paralelo à reta perpendicular à horizontal, e ao px, que é paralelo ao próprio plano. Porém, este ângulo e este ângulo formam 90 graus, pois esse aqui forma um triângulo retângulo e a soma dos ângulos é 180. Então, esse aqui é 90, a soma desse verdinho com esse aqui também é 90. Ora, eu observo que este ângulo verdinho, juntamente com esse ângulo azul que eu vou desenhar agora, também formam 90 graus. Sendo assim, esse ângulo é exatamente igual a esse ângulo. Assim sendo, o ângulo do plano com a horizontal é igual ao ângulo formado entre o peso e o PY. Vejam. Muito bom. Sabendo isso, basta agora a gente retomar os nossos conceitos de seno e cosseno. Veja que o ângulo θ é oposto a essa pontilhada, ou melhor, essa pontilhada está oposta ao ângulo θ, que é o px. Então, o px será o seno. E essa reta, que é o py, está adjacente ao ângulo θ. Ela, então, vai ser o px. Então, vejamos, seno é o cateto oposto sobre hipotenusa, que é px sobre p. Portanto, eu posso descobrir facilmente o px multiplicando o peso pelo seno do ângulo. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e que, portanto, é igual a py sobre p. Invertendo, nós teremos py igual a p vezes cosseno de θ.
Uma outra força muito importante que surge nessa situação é a força normal. Nós sabemos que a força normal é uma força perpendicular à superfície. Dessa forma, a força normal está exatamente em cima do eixo y. Como a força normal é uma força de reação, e ela é uma reação da compressão que o corpo exerce contra a superfície, essa compressão que o corpo exerce contra a superfície tem o mesmo valor do PY, apesar de não ser o PY, é o N'. O N' é igual ao PY. Então, se o N' é igual ao PY, o N, que é igual ao N', também é igual ao PY. Dessa forma, né, na maioria das vezes, se não existir uma outra situação em que a gente esteja comprimindo o bloco ou fazendo alguma outra coisa, essa força normal é igual à força PY. Existem, então, muitas situações práticas e concretas envolvendo o plano inclinado. Logicamente, nessa abordagem, nós não iremos esgotar as situações, vamos apenas apresentar alguns exemplos. Vamos supor, por exemplo, que o corpo esteja em movimento descendo o plano. Se o corpo está descendo o plano, e como a gente sabe, o sentido do movimento é dado pelo vetor velocidade. Então, a velocidade certamente será para baixo. Lembrem-se que velocidade não é força. Portanto, não posso, de modo algum, pensar em somar ou subtrair esse vetor de algum desses outros vetores que são os vetores força. Vamos supor também que existe atrito na superfície. Se existe atrito e o corpo está descendo, a gente sabe que a força de atrito, neste caso, cinética, vai atuar no sentido contrário ao movimento. Portanto, a força de atrito será para trás, no sentido oposto ao Px. Qual o valor dessa força de atrito? Nós sabemos que essa força de atrito ela depende do coeficiente e da normal. Tá? Se for um atrito cinético, é μc vezes a normal. Se for atrito estático máximo, μe vezes a normal. Ora, não podemos esquecer, isso é um dos erros frequentes dos alunos. A normal, neste caso, que é este vetor aqui, ó, ela tem o mesmo módulo do PY e não do peso. Daí a importância da gente saber calcular as componentes do peso e saber utilizá-las. Então, essa normal será sempre igual a PY. Bom, supondo que sejam apenas essas forças, a situação final da força resultante em termos dos vetores dependerá dos módulos do Px e da força de atrito. Vamos supor que o corpo esteja descendo aceleradamente. Então, quer dizer que a força resultante tem o mesmo sentido do movimento, tem o mesmo sentido da velocidade. Sendo assim, o Px será maior do que o Fa e a resultante, então, será Px menos Fa. Se ele estiver descendo, retardado, diminuindo, um automóvel, por exemplo, freando e o velocímetro diminuindo a velocidade, quer dizer que a força de atrito vai ser maior que Px. Então, a força resultante vai ser a força de atrito menos o Px. Mas o corpo pode, por exemplo, ao invés de descer, pode estar subindo, pode ter sido lançado, pode ser um automóvel subindo. Nessa situação, o que vai acontecer? A força de atrito será para trás, sentido contrário ao movimento, sentido contrário à velocidade. Então, ela vai ser para trás e a resultante será, então, a soma dessas duas. Mas pode ter tensão, pode ter uma pessoa empurrando, pode ter um bloco enganchado através de uma roldana pendurada aqui. Então, existem infinitas situações. Para cada situação, a gente tem que saber analisar as forças. Porém, o peso e a normal sempre existirão.